criançada só quer saber de ficar na frente do celular ou com tablet. O que era para ser diversão virou um problema para os pais ou responsáveis. Além de prejudicar a saúde, a internet também pode trazer conteúdos perigosos para a meninada. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre a legislação que trata da utilização da internet por crianças e adolescentes. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Força Nacional já está no Ceará para dar mais segurança à população. O estado enfrenta paralisação de policiais militares. Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde coletivo não pode rescindir contrato de beneficiário em tratamento até ele ter alta médica. A saúde e a vida do beneficiário se sobrepõem a cláusulas contratuais. E ainda, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima fala sobre a atuação da Justiça para levar mais dignidade aos refugiados. Um atendimento primário feito a essas pessoas visando facilitar a interiorização futura. O governo federal enviou hoje tropas da Força Nacional ao estado do Ceará. O envio foi autorizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, por causa da greve de policiais no estado. O número de agentes enviados não foi divulgado por motivo de segurança. E quem tem mais informações e os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, uma parte da tropa da Força Nacional chegou ao estado do Ceará por volta das 10h45 e a outra está prevista para sair de Brasília às 3 da tarde. O reforço vai ajudar na segurança pública do estado, que enfrenta a greve de policiais militares que reivindicam aumento salarial. Grupos encapuzados invadiram 4 batalhões da Polícia Militar na capital, Fortaleza. Eles levaram viaturas e esvaziaram pneus de carros oficiais. Além disso, batalhões de outras 5 cidades do interior não estão funcionando por causa da paralisação. Na última segunda-feira, Rafaela, a Justiça do Ceará considerou a greve ilegal e proibiu os policiais e bombeiros de fazerem protestos. Essa decisão vale até o dia 1º de março e sob pena de multa diária de R$500 mil em caso de descumprimento, além de prisão dos militares. E relembrando, Rafaela, que em 2017 o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a greve de policiais militares e também de agentes penitenciários. Segundo os ministros, a polícia é o braço armado do Estado e não pode parar as funções. Rafaela. Pois é, Carol, muito obrigada pelas suas informações. E com a autorização da Justiça Federal em Viçosa, a Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater um esquema de contrabando de cigarros. A quadrilha atuava em municípios da Zona da Mata de Minas Gerais. Desde cedo, os policiais cumprem 7 mandados de prisão temporária e 28 mandados de busca e apreensão em 10 cidades mineiras. Até agora, foram apreendidos caminhões com maços de cigarro contrabandeados e dinheiro que ainda será contabilizado. E os ministros do Supremo Tribunal Federal retomaram a análise de ação contra decreto sobre a cessão de direitos de exploração de petróleo e gás pela Petrobras. Mas o pedido de vista do presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, suspendeu o julgamento. A ação do Partido dos Trabalhadores questiona o decreto presidencial que autorizou a Petrobras a repassar para outras petrolíferas a exploração de parte dos poços do pré-sal. O PT argumenta que a regulação da política de exploração do petróleo e a venda de ativos da estatal são competências exclusivas do Congresso. Para o relator, ministro Marco Aurélio, o decreto do Executivo não está de acordo com a Constituição. A rigor se afastou a lei federal de licitações, mediante o decreto, julgo procedente o pedido para assentar a incompatibilidade com a Constituição Federal do decreto 9355. O ministro Luiz Fux divergiu e foi acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Segundo Moraes, o decreto presidencial regulamentou a cessão de direitos já praticada no Brasil e no mundo e criou segurança jurídica ao especificar as operações. O decreto nada mais fez que disciplinar, especificar as operações que já possuíam autorização legal para serem realizadas.
Os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes acompanharam a divergência, enquanto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski votaram com o relator. Contraria nitidamente a norma constitucionalmente fixada para reger as contratações. O decreto vem criar um novo regramento que aumenta os cuidados e aumenta a transparência dessa operação de cessão. Com o empate por 4-4 e diante das ausências dos ministros Celso de Mello e Carmen Lúcia por problemas de saúde, o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, pediu vista. A retomada do julgamento sobre a constitucionalidade da cessão de direitos de exploração da produção do petróleo ainda não tem data definida. Os ministros concluíram ainda o julgamento sobre o prazo que os tribunais de contas têm para pedir a anulação da concessão irregular de aposentadorias a servidores. Por maioria, os ministros definiram que o prazo limite é de 5 anos a partir da entrada do processo na Corte de Contas. Esse entendimento vale para todos os tribunais de contas do país. Ao todo, quase 400 processos estavam na Justiça à espera dessa decisão. A juíza Lindalva Soares Silva, da 11ª Vara do Rio de Janeiro, condenou o ex-gerente de serviços da Petrobras, Pedro Barusco Filho, e o ex-diretor de abastecimento da companhia, Paulo Roberto Costa, a indenizar os trabalhadores da empresa estatal por danos morais coletivos. Cada um dos condenados terá que desembolsar a quantia de R$500 mil. Os recursos serão destinados à Fundação Petrobras de Seguridade Social. Ainda cabe recurso da decisão. E você vai ver a seguir os perigos da internet para crianças e adolescentes. É assunto para o próximo bloco, não saia daí. Justiça, para mim, é o acesso ao cidadão, a tudo que possa ser necessário para poder seguir a sua vida de uma forma justa e com os direitos que são garantidos por lei. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que o plano de saúde coletivo não pode rescindir contrato de beneficiário que esteja em tratamento até ele receber alta médica. Os ministros analisaram um caso em que uma empresa ajuizou a ação contra uma operadora de plano de saúde para garantir a manutenção de contrato de plano coletivo que assegurava assistência médico-hospitalar para 203 funcionários. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a operadora a não cancelar as coberturas e considerou nulas as cláusulas e condições gerais do contrato que autorizavam rescisão unilateral e imotivada. A operadora do plano recorreu ao STJ e pediu que a decisão fosse reformada, com o argumento de que o caso envolve plano coletivo e não individual e que as condições seriam diferentes. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, explicou que há entendimento do STJ que admite o cancelamento deste tipo de contrato por parte das operadoras sem motivo justificado, mas que a saúde e a vida do beneficiário se sobrepõem a cláusulas contratuais. O relator destacou que devem ser respeitados os critérios previstos na Lei dos Planos de Saúde, que estabelecem a garantia da continuidade da prestação de serviços aos assistidos que estejam internados ou em tratamento. O voto do relator foi seguido por todos os ministros da terceira turma. E no mês da internet segura, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual de orientação para alertar pais sobre a segurança e a saúde mental dos filhos. Eles nasceram superconectados, fazem parte da geração Y, ou como preferem ser chamados, millennials, com acesso ilimitado a computadores, tablets e smartphones. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet prova isso. Mais de 8 em cada 10 crianças e adolescentes estão online. 24 milhões de usuários brasileiros têm entre 9 e 17 anos. Mas nem tudo é benefício. Com a vida cada vez mais virtual, uma doença passou a ser frequente nos consultórios médicos: a dependência digital, que causa transtornos de saúde mental e problemas comportamentais. Para alertar familiares, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um manual de orientações sobre o tema. Ele traz várias informações, entre elas o marco digital, que é uma forma de explicar o uso correto, as leis que nós temos
sobre esse assunto. E o importante, os crimes que as crianças e adolescentes podem cometer no uso inadequado. E essa responsabilidade vai recair sobre os pais. Os números quanto à exposição à violência e conteúdo impróprio também chamam a atenção. 11% dos entrevistados tiveram na internet experiências com o uso de drogas. 26% disseram ter sido vítimas de cyberbullying e 16% acessaram imagens ou vídeos com teor sexual. O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou o aplicativo Classificação Indicativa. Com ele, pais podem ficar de olho em quais conteúdos virtuais são recomendados ou não para crianças e adolescentes. E para falar sobre a legislação que trata da internet, eu recebo agora aqui no estúdio o advogado Alisson Poça. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Bom, eu queria que você explicasse como o ordenamento jurídico brasileiro pode contribuir nessa questão do uso exagerado da internet por crianças e adolescentes. A questão do ordenamento, que nós já temos algumas leis que falam sobre a utilização da internet por crianças e adolescentes, ela vem no sentido de trazer algumas obrigações para as plataformas de serviços online que acabam tendo crianças e adolescentes como um alvo, como é o caso de plataformas de jogos, por exemplo. E outra maneira que a legislação pode atuar é na solução de problemas. Então, quando existem problemas decorrentes disso, a responsabilização de cada ator, como é um caso complicado porque envolve famílias, mecanismos de suporte para a família e para os envolvidos também é muito interessante. Agora, é muito subjetiva essa questão, né? Porque nós vimos na reportagem da Evne que 8 em cada 10 crianças ou adolescentes estão online. Mas a subjetividade vem em relação ao tempo dessa criança na internet. É um alerta para os pais. Mais uma campanha educativa de alerta do que de punição seria mais efetiva, né? Em se tratando de um contexto familiar, é muito melhor que a família cria suas próprias regras do que o Estado intervir. Então, para crianças, eu diria que realmente é uma questão de educação, de conscientizar. Estabelecer alguns limites, mas explicar o porquê desses limites. A criança não pode ficar até usando a internet até de madrugada, porque no outro dia ela tem escola, vai ficar com sono. Agora, para adolescentes, aí já é um pouco mais complicado, porque o próprio documento da Sociedade Brasileira de Pediatria já traz que o adolescente vê todo o limite como uma espécie de desafio. Então, às vezes, a proibição pela proibição talvez não seja a melhor maneira de lidar com isso. Mas a questão do pai acompanhar, saber o que o filho está fazendo, procurar se informar, procurar ir atrás dos serviços que o filho está fazendo uso, quais jogos ele joga, com que pessoas ele fala. Isso é muito importante, ter esse acompanhamento, ter esse interesse da família sobre o que o adolescente faz no meio online. Agora eu vou levantar aqui uma questão sensível em relação àqueles conteúdos que são próprios, né, para a idade da criança, mas dentro ali daquele vídeo no YouTube, por exemplo, são propagandas que são impróprias para a idade, com cunho, enfim, sexual, né, até coisas mais perigosas. A quem cabe essa responsabilização? Então, a responsabilização no caso de a criança está fazendo uso de uma plataforma voltada para serviços que tem como alvo um público de crianças e adolescentes, é da plataforma, não tenha dúvidas, assim, tanto por uma questão de relação de consumo mesmo, quanto até mesmo por questões atinentes ao ECA, por causar dano e infringir obrigações legais em relação a direitos de crianças e adolescentes. Agora, vem muito também dos pais saberem. É por isso que eu falo tanto da questão dos pais demonstrarem interesse de ir atrás, porque algumas dessas plataformas não são necessariamente voltadas para o público infantil. Então, os pais saberem a classificação indicativa daquilo que o filho está fazendo uso na internet é muito importante para solucionar essas questões. E no caso de alguma inconformidade, alguma irregularidade,
tentar contato com a plataforma ou até mesmo, se precisar, um PROCON ou algum órgão de atendimento especializado para criança e adolescente. O senhor citou há pouco o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, Isso. inclusive que completa 30 anos, Isso. agora em 2020. Nós temos uma lei específica que trata dessa questão do uso da internet por crianças e adolescentes. O Marco Civil, por exemplo, fala sobre isso? O Marco Civil tem um capítulo específico onde ele já cria para os provedores de serviços voltados para crianças e adolescentes, ele cria obrigações para ter um controle parental. Então, se pegar um aplicativo como Netflix, por exemplo, tem controle parental. E hoje muitos eletrônicos, como videogames, computadores, tablets, têm controle parental. Então, isso é uma obrigação legal. Nós temos também a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que fala sobre a coleta de dados de crianças e adolescentes, porque ela trata mais sobre privacidade, mas a privacidade online ela tem duas vertentes, eu diria. A autoexposição, aquilo que a criança se expõe online, que é muito perigoso, mas ao mesmo tempo também tem a coleta de dados pelos provedores de serviços de crianças e adolescentes, que demanda aí o consentimento dos pais, demanda dos pais saberem o que o filho está acessando e o que esse site está fazendo. Se esse site monitora outros aplicativos que estão em uso no computador ou e para que vai ser utilizado esses dados. Então, essas acabam sendo as legislações que falam sobre esse tema da criança na internet. Quer dizer, a internet é maravilhosa, mas é preciso usar com responsabilidade, Exato. né? Doutora Alisson, mais uma vez, obrigada pela participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. E você vai ver no próximo bloco, projeto do Tribunal de Justiça de Roraima ajuda a interiorização de refugiados venezuelanos. Eu volto já. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, negou o recurso do Ministério Público Federal e aprovou a compra da Embraer pela Boeing. O Conselho concluiu que a operação resultará em benefícios para a Embraer, que passará a ser um parceiro estratégico da Boeing. E ainda que a divisão que permanece na Embraer, Aviação Executiva e de Defesa, contará com maior cooperação tecnológica e comercial da Boeing. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, determinou que uma cliente da Caixa Econômica receba a indenização por danos morais. Ela ficou de fora dos sorteios de um plano de capitalização. A sexta turma do TRF1 condenou a Caixa Capitalização, Sociedade Anônima e a Caixa Econômica Federal ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a uma cliente que comprou um título de capitalização e não foi incluída na base de dados como participante dos sorteios mensais e especiais, conforme estabelecido no contrato do título Caixa Cap. A cliente aderiu à capitalização pagando R$ 500 e deveria participar de sorteios mensais, especiais e também do chamado super sorteio oferecido pela seguradora. Mas um ano após assinar o contrato, ela descobriu que, devido a uma falha no sistema, a sua proposta não havia sido enviada e que, por isso, não tinha nenhum título cadastrado em seu nome. O caso foi analisado sob a relatoria do desembargador federal Daniel Paes Ribeiro. Para o magistrado, não houve dúvida quanto ao dano causado à autora, já que títulos de capitalização viabilizam a participação em sorteios e garantem o resgate do valor ao final do período, acrescido de correção monetária. Ele ressaltou que as empresas não cumpriram o combinado com a cliente. O relator foi acompanhado pela turma, que determinou que a consumidora seja indenizada por dano moral em R$ 5.000 pela frustração de não ter participado dos sorteios previstos no contrato. O Tribunal de Justiça de Roraima vive um desafio: garantir direitos jurídicos a refugiados. Você vai entender melhor esse assunto e a iniciativa do TJ com a reportagem, a entrevista da Evne Araújo com o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, Mozarildo Cavalcante. Acompanhe.
Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontam que o Brasil tem um acumulado de 11 mil pessoas em situação de refúgio. A principal porta de entrada é a fronteira do norte do país. Por isso, o desembargador Mozarildo Cavalcante está aqui com a gente, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, que Pacaraima inevitavelmente acaba sendo uma porta de entrada. Como é que tem sido a recepção desses refugiados, doutor? É verdade, nós temos hoje uma média de 500 pessoas ingressando no estado de Roraima todos os dias. Eles são recebidos ali pela Operação Acolhida do Exército Brasileiro, por diversas organizações não governamentais e, em regra, essas pessoas se dirigem até a capital, Boa Vista, em condições bem precárias, algumas vão caminhando mesmo, por 200 quilômetros ali, e chegando em Boa Vista, ou se distribuem em alguns abrigos, ou vivem mesmo em situação de rua, até conseguirem uma interiorização ou um emprego. Esses refugiados venezuelanos, eles já chegam, como o senhor disse, em uma situação muito precária, em condições subhumanas, sem documentos, para poder seguir em frente numa vida, já que eles se encaixam nessa condição de refúgio. Como tem sido o trabalho do Tribunal de Justiça para garantir direitos básicos a essas pessoas? Desde o início, o Tribunal tem atuado, especialmente na questão das crianças e dos adolescentes que chegam sem documentos ou numa situação irregular, através das varas da infância e da juventude em Boa Vista, para buscar regularizar a situação e permitir que essas crianças, acompanhadas de seus pais ou seus responsáveis, possam se dirigir para outros estados do país e buscar uma nova vida. Mas nós percebemos que havia toda uma situação de falta de dignidade humana, de condições mínimas para essas pessoas que se dirigiam muitas vezes a pé ou de carona. Então, o tribunal, além desse atendimento que já faz normalmente na capital, em Boa Vista, firmou uma parceria com a Operação Acolhida e deu início ao projeto chamado Projeto Civis, com a ideia de cidadania, somos todos cidadãos do mundo, e colocou no abrigo da Operação Acolhida, na fronteira, em Pacaraima, um atendimento primário feito a essas pessoas, visando facilitar a interiorização futura. Esse projeto já teve início há 2 semanas, já deu os primeiros resultados e a nossa ideia é que até o final do ano passe a funcionar num prédio próprio do tribunal de forma permanente. Bom, são crianças e adolescentes que têm direito a voltar para a escola, adultos que têm direito a tentar uma outra oportunidade no mercado de trabalho para refazer a vida. Como é que vocês têm ajudado a traçar esses novos caminhos, né? Nós percebemos que inicialmente, do momento que a pessoa chegava em Boa Vista até conseguir a sua regularização, demorava aproximadamente 30 dias. Isso é uma média que nós verificamos. Quando nós instalamos o projeto Civis, por estar logo na porta de entrada, logo no momento que a pessoa chega, nós conseguimos reduzir para 1 a 2 dias essa regularização. Então, além de nós irmos ao momento que a pessoa ingressa no país, também conseguimos passar a dar um atendimento muito mais célere. Isso tem permitido, então, que a interiorização ocorra também de forma mais rápida e também para as pessoas que optam por ficar no estado de Roraima, elas têm condições de buscar um emprego, de ter uma vida digna, uma vida profissional. E, aliás, essa é a palavra-chave que a gente buscou nesse projeto, dar dignidade a essas pessoas. Quando elas optam por sair do estado de Roraima, procurar outras oportunidades em outros estados, isso é até importante, né? Porque acaba que afunila muito ali essa questão e o estado é sobrecarregado, né? É verdade. Como o estado é a porta de entrada e é possivelmente o estado mais pobre do país, então há realmente um problema muito sério na nossa rede hospitalar, na segurança, na educação, né? O estado já tinha poucas condições para a sua população original e com esse acréscimo, imagine 500 pessoas todos os dias, passou a ter muito mais dificuldades, né? Mas a população recebeu os imigrantes de braços abertos, né? Pontualmente a gente vê um ou outro problema, que é natural também quando a pessoa vê que os hospitais estão lotados, que houve um pequeno aumento de criminalidade também. O Tribunal de Justiça do Estado está fazendo a parte dele na hora de garantir direitos, né? Os refugiados têm direitos garantidos. Conta pra gente o que diz a legislação sobre isso. É verdade, eles têm direito de regularizar a sua situação, têm direito de serem tratados de forma digna,
de buscar emprego, de ter uma nova oportunidade de vida. E o tribunal tem procurado fazer isso. Quer dizer, não há somente um lado negativo de aumento de criminalidade. Há toda uma atuação proativa do tribunal também para assegurar esses direitos. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça, Rafaela. Muito obrigada pela entrevista, Evelyn. Atuação importantíssima do desembargador Mozarildo Cavalcante, que é o presidente do Tribunal de Justiça de Roraima. Direito de saúde, consumidor, tributário, aqui a gente fala de tudo um pouco. E você, o que você quer ver aqui no Jornal da Justiça? Mande a sua sugestão de reportagem para a gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61 99260 6116. E o Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Você acompanha agora o programa Papo Cidadão. Logo em seguida tem Direto do Plenário, com a transmissão ao vivo da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa tarde e até amanhã.